Oi, gente querida, Isa Minatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Vamos junto! Estamos no vídeo 64, parte 3, capítulo 29 do Que Sobra do Príncipe Harry. Bora lá! O Sam fez uma errata da sua matéria pornô, num box pequeno na página 2, onde ninguém ia ver. De que adiantava? O estrago estava feito. Além disso, Meg teve de pagar dezenas de milhares de dólares em honorários de advogados. Liguei mais uma vez para papai. Não leia, menino. Cortei. Não estava a fim de ouvir aquela bobagem outra vez. Além disso, eu não era mais um menino. Tentei um novo argumento. Relembrei a ele que eram os mesmos calhordas, filhos da mãe, que o pintavam feito um palhaço durante toda a sua vida, ridicularizando-o por alertar sobre a mudança climática. Eram os torturadores dele, eram os molestadores dele. E agora estavam atormentando e molestando o seu filho e a mulher do seu filho. Ele não se sentia indignado? Por que preciso implorar, papai? Por que isso não é por si só uma prioridade para você? Por que não fica angustiado, não passa a noite acordado por estarem tratando a Meg desse jeito? Você adora ela, você mesmo me disse isso. Você sentiu esse vínculo com ela pelo amor de vocês dois pela música. Você acha a Meg divertida, espirituosa, de maneiras impecáveis. Você me falou. Então por que, papai? Por quê? Não consegui nenhuma resposta direta. A conversa girava em círculos e quando desligamos me senti abandonado. Enquanto isso, Meg recorreu a Camila, que tentou aconselhá-la, dizendo que era apenas o que a imprensa fazia com novatos, que iria passar no devido tempo, que ela própria, Camila, tinha sido a vilã no passado. E isso significava o quê? Que agora era a vez de Meg? Como se fosse a mesma coisa? Camila também sugeriu a Meg que eu me tornasse governador-geral de Bermudas, o que resolveria todos os nossos problemas ao nos retirar do olho do furacão. Claro, pensei. E um bônus desse plano seria nos tirar de cena. Em desespero, recorri a Willie. Aproveitei que era o primeiro momento tranquilo que eu tinha com ele em anos, o final de agosto de 2017, em Althorpe. 20 anos da morte de mamãe. Fomos remando até a ilha. A ponte havia sido retirada para dar privacidade à minha mãe, para manter intrusos longe. Levávamos cada um de nós um ramalhete de flores que depositamos no túmulo. Ficamos ali por algum tempo, entregues aos nossos pensamentos, e então falamos sobre a vida. Apresentei a ele um resumo rápido da situação que Meg e eu estávamos enfrentando. Não se preocupe, Harold. Ninguém acredita nessa merda. Não é verdade, acreditam sim. É instilada aos poucos, todos os dias, e passam a acreditar sem nem perceberem. A isso ele não teve resposta. E assim ficamos em silêncio. Então ele disse uma coisa extraordinária. Disse que achava que mamãe estava ali. Quer dizer, entre nós. Também acho, Willie. Acho que ela tem estado na minha vida, Harold, me guiando, ajeitando as coisas para mim. Acho que ela me ajudou a iniciar uma família. E sinto como se ela também estivesse ajudando você agora. A sentir. Concordo 100%. Sinto como se ela tivesse me ajudado a encontrar Meg. Willie recuou um passo. Tinha um ar preocupado. Parecia que isso era levar as coisas um pouco longe demais. Bom, Harold, quanto a isso não tenho certeza. Eu não diria isso. Uau! Capítulo 30. Meg veio para Londres, setembro de 2017. Estávamos no Northcote, na cozinha, preparando o jantar. O chalé todo estava repleto de amor. Repleto até transbordar, parecia sair pela porta aberta e se espalhar pelo jardim lá fora. Uma areazinha de terra cheia de mato que por muito tempo ninguém quis e que devagarinho Meg e eu fomos reconquistando. Aparamos e rastelamos, plantamos e regamos e passávamos ali muitos finais de tarde, sentados sobre uma manta, ouvindo concertos de música clássica que a brisa trazia do parque. Comentei com Meg sobre o jardim que ficava logo do outro lado do nosso muro, o jardim de mamãe, onde o Willie e eu brincávamos quando crianças. Agora estava definitivamente vedado a nós, como antes estavam as minhas lembranças. E agora, de quem é o jardim? Ela perguntou.
pertence à princesa Michael de Kent e aos seus gatos siameses. Mamãe detestava aqueles gatos. Enquanto eu sentia o perfume do jardim e acalentava essa nova vida, Meg estava sentada do outro lado da cozinha, tirando colheradas de wagamama das embalagens e pondo nas tigelas. Sem pensar, soltei de repente: "Não sei, eu estava de costas para ela, parei no meio da frase, hesitando em continuar, hesitando em me virar. "Não sabe o que, Ras? Sim, te amo." Fiquei esperando uma resposta. Nada. Então ouvi ou senti que ela vinha na minha direção. Virei e ali estava ela, bem na minha frente. "Também te amo, Ras." Eu estava com aquelas palavras na ponta da língua quase desde o começo. E assim, em certo sentido, não pareciam especialmente reveladoras e nem mesmo necessárias. Claro que eu amava a Meg, ela sabia disso, podia ver, o mundo todo podia ver. Eu a amava de todo o meu coração, como nunca tinha amado ninguém. E mesmo assim, ao pôr em palavras, tudo ficava real. Ao pôr em palavras, as coisas se punham em movimento automaticamente. Ao pôr em palavras, dava-se um passo. Significava que agora tínhamos mais alguns grandes passos pela frente. Tipo, morar juntos? Perguntei se ela pensaria em se mudar para a Grã-Bretanha, em vir morar comigo no Northcote. Falamos de tudo o que isso significaria, como seria, do que ela estaria desistindo. Falamos da logística de deixar a sua vida em Toronto. Quando, como e principalmente pelo quê. Exatamente. Não posso simplesmente me demitir e deixar a minha série para fazermos um teste. Mudar para a Grã-Bretanha significaria um compromisso para sempre? Significaria sim, eu disse. Nesse caso, disse ela sorrindo. Sim. Nos beijamos, abraçamos, sentamos para jantar. Suspirei. E vamos lá, pensei. Mais tarde, porém, depois que ela tinha adormecido, analisei a mim mesmo. Um remanescente da terapia, talvez. Percebi que, misturada com todas as minhas emoções turbulentas, havia uma imensa onda de alívio. Ela tinha respondido com palavras mesmo. Te amo. E não tinha sido uma coisa inevitável, não tinha sido por formalidade. Não vou negar que uma parte de mim estava preparada para o pior. Ras, me desculpe, mas não sei se consigo. Uma parte de mim temia que ela fosse embora, voltasse para Toronto, mudasse de número de telefone, seguisse o conselho das amigas. Alguém vale a pena a esse ponto? Uma parte de mim achava que Meg faria bem em seguir o conselho delas. Capítulo 31. Por mero acaso, os Jogos Invictus de 2017 iam ser em Toronto, o quintal de Meg. Ocasião perfeita, decidiu o palácio, para a nossa primeira aparição pública oficial. Meg estava um pouco nervosa. Eu também, mas não tínhamos escolha. É preciso, dissemos. Já tínhamos nos escondido do mundo por tempo suficiente. Além disso, aquele seria o ambiente mais controlado e previsível que poderíamos desejar. Acima de tudo, depois de aparecermos juntos em público, isso poderia diminuir a recompensa pela nossa cabeça entre os paparazzi, que naquela altura estava por volta de 100.000 libras. Tentamos fazer a coisa toda com a maior normalidade possível. Assistimos na primeira fila ao jogo de tênis, em cadeira de rodas. Nos concentramos na partida e na boa causa. Ignoramos o zumbido das câmeras. Tratamos de nos divertir, de fazer algumas piadas com alguns neozelandeses sentados ao nosso lado. E as fotos que saíram no dia seguinte eram simpáticas, embora vários na imprensa britânica tenham criticado Meg por estar usando jeans rasgados. Ninguém mencionou que tudo que ela estava vestindo, até as sapatilhas e a camisa de colarinho desabotoado, tinha sido previamente aprovado pelo palácio. E quando digo ninguém, estou me referindo a ninguém no palácio. Uma única declaração em defesa de Meg naquela semana teria feito uma diferença enorme. Capítulo 32. Contei a Elf e Jason que eu queria fazer o pedido de casamento. Parabéns, disseram os dois. Mas aí Elf falou que precisava fazer umas pesquisas rápidas, descobrir quais eram os protocolos. Havia regras estritas regendo essas coisas. Regras? Sério? Ele voltou uns dias depois e disse que antes de fazer qualquer coisa eu precisava pedir permissão à vovó. Perguntei se isso era uma regra de verdade ou se dava para contornar.
Ah, não, é super de verdade. Não fazia sentido. Um adulto pedindo a permissão da avó para se casar. Não me recordava que o Willie tivesse pedido antes de propor casamento a Kate. Ou que o meu primo tivesse pedido antes de propor casamento à sua esposa Alton. Mas, pensando melhor, realmente me lembrei de que papai pediu permissão quando quis se casar com Camila. Na época, eu não tinha me dado conta do absurdo que era um homem de 56 anos pedindo a permissão da mãe. Elf disse que era inútil ficar examinando os comos e os porquês. A regra era inalterável. Os 6 primeiros na linha de sucessão do trono tinham de pedir permissão. A Lei dos Casamentos Reais de 1772 ou a Lei de Sucessão à Coroa de 2013, ele falava e falava e eu mal conseguia acreditar no que ouvia. A questão era que o amor decididamente vinha depois da lei. Uau! De fato, a lei tinha prevalecido várias vezes sobre o amor. Uma parente bastante recente tinha sido vigorosamente dissuadida de se casar com o amor da sua vida. Quem? A sua tia Margaret. Sério? Sério. Ela queria casar com um divorciado e, já viu, né? Divorciado? Elf assentiu. Ai, merda, pensei eu, a coisa pode dar para trás. Mas papai e Camila eram divorciados, disse eu. E conseguiram permissão. Isso não significa que a regra não se aplica mais? Uma coisa são eles, disse Elf. Outra coisa é você. Isso para não falar do furor em torno de certo rei que quis casar com uma divorciada americana, que, como me lembrou Elf, acabou resultando na abdicação e exílio do rei. O Duque de Windsor, já ouviu falar dele? E assim, com muito medo no coração, sem saber o que dizer, consultei a agenda. Com a ajuda de Elf, marquei com um círculo um fim de semana no final de outubro. Uma caçada em família em Sandringham. As caçadas sempre deixavam vovó de bom humor. Será que estaria mais aberta a pensamentos sobre o amor? Capítulo 33. Dia nublado, tempestuoso. Entrei no velho e respeitável Land Rover, a antiga ambulância do exército que vovô tinha reformado para outros fins. Papai estava no volante, o Willie no banco de trás. Fiquei no banco do passageiro, me perguntando se devia contar a eles qual era a minha intenção. Achei melhor não. Papai já sabia, supunha eu, e o Willie já tinha me desaconselhado. Rápido demais, me disse ele, cedo demais. Na verdade, ele vinha desencorajando vivamente até mesmo o namoro com Meg. Um dia, sentados no seu jardim, Willie tinha previsto que eu enfrentaria uma série de dificuldades se me ligasse a uma atriz americana, expressão que ele sempre conseguia fazer soar como criminosa condenada. Você tem certeza quanto a ela, Harold? Tenho, Willie. Mas você sabe como vai ser difícil? O que você quer que eu faça? Me desapaixone dela? Nós 3 estávamos de boina, jaqueta verde, calção de caça, como se jogássemos no mesmo time. Em certo sentido, era isso mesmo, supus. Papai, levando-nos para o campo, perguntou de Meg. Não com grande entusiasmo, apenas em tom casual. Mesmo assim, ele nem sempre perguntava, então fiquei contente. Ela vai bem, obrigado. Ela quer continuar a trabalhar? Como assim? Ela quer continuar atuando? Ah, bom, não sei, acho que não. Imagino que ela vai querer ficar comigo fazendo o trabalho, entende? O que excluiria a possibilidade de continuar em Suits, pois a filmagem é em Toronto. Entendo. Bom, menino querido, você sabe que não há dinheiro sobrando. Arregalei os olhos. Do que ele estava falando? Ele explicou, ou tentou. Não posso bancar mais ninguém. Já estou tendo de bancar o seu irmão e Catherine. Estremeci. Alguma coisa no fato de usar o nome Catherine. Lembrei a época em que ele e Camila queriam que Kate mudasse o nome, porque já havia 2 monogramas reais com um C e uma coroa acima, Charles e Camila. Um terceiro confundiria demais. Mude para Catherine, com K, sugeriram eles. Agora eu me perguntava o que teria resultado daquela sugestão. Me virei para Willie com um olhar de quem diz, está ouvindo isso? No rosto dele não havia qualquer expressão. Papai sustentava financeiramente a nós, William e eu, e as nossas famílias, não por qualquer espécie de generosidade. Era obrigação dele. Esse era o trato. Concordávamos em servir a monarca, ir para onde nos enviavam, fazer tudo o que nos diziam, abrir mão da nossa autonomia, ficar o tempo inteiro com as mãos e os pés presos dentro da gaiola dourada, e, em troca, os guardiões da gaiola concordavam em nos fornecer roupa e alimento. Papai, com todos os seus milhões do ducado imensamente lucrativo da Cornualha, estaria tentando dizer que o nosso cativeiro estava ficando caro demais? Além disso, quanto custaria dar casa e comida para Meg? Fiquei com vontade de dizer, ela não come muito, sabe?
E se você quiser, peço a ela que faça suas próprias roupas. De repente ficou claro para mim que não era uma questão de dinheiro. Papai até podia recear o aumento das despesas para nos sustentar, mas o que ele realmente não engolia era que uma pessoa nova dominasse a monarquia, ocupasse os holofotes, uma pessoa nova e cintilante, entrando e lançando sombra sobre ele e sobre Camila. Ele já tinha passado por isso antes e não tinha nenhum interesse em passar por isso de novo. Eu não conseguia lidar com nada daquilo naquela hora. Não tinha tempo para invejas mesquinhas e intrigas palacianas. Ainda estava tentando elaborar o que ia dizer para a vovó e tinha chegado a hora. O Land Rover parou, saímos e nos alinhamos ao longo da sebe que papai estava montando. Esperamos que os pássaros aparecessem. O vento soprava e a minha cabeça voava, mas quando houve a primeira revoada, vi que eu estava atirando bem. Estava à vontade. Talvez fosse um alívio pensar em outra coisa. Talvez preferisse me concentrar no próximo tiro ao grande tiro que estava planejando. Continuei apenas movendo o cano do rifle, apertando o gatilho, acertando todos os alvos. Paramos para almoçar. Tentei várias vezes, mas não consegui pegar vovó sozinha. Todo mundo estava à sua volta, entupindo seus ouvidos. Então me lancei à comida, dando um tempo. Uma clássica refeição das caçadas reais. Os pés frios se aquecendo ao fogo, batatas ao forno, carnes suculentas, sopas cremosas, a equipe de atendentes supervisionando todos os detalhes. Então, uns pudins perfeitos. Então, um pouco de chá, uma ou duas bebidas. Então, de volta aos pássaros. Nas 2 revoadas finais do dia, fiquei dando umas olhadas constantes na direção da vovó para ver como ela estava. Parecia bem. E muito fechada. Será que ela não fazia a mesma ideia do que vinha pela frente? Depois da última revoada, o grupo se dispersou. Todos acabaram de recolher as suas respectivas aves e voltaram para os Land Rovers. Vi vovó entrar no seu Range Rover, que era menor, e ir para o meio do campo de restolho. Ela começou a procurar os pássaros abatidos, enquanto os cães seguiam pelo faro. Não havia nenhum segurança em volta dela. E parecia ser a minha chance. Fui até o meio do restolhal, fiquei ao seu lado, comecei a ajudar. Enquanto examinávamos o terreno procurando os pássaros abatidos, tentei conversar um pouco para descontrair vovó e descontrair as minhas cordas vocais. O vento soprava mais forte, ela parecia estar com as faces geladas, apesar do lenço bem apertado em volta da cabeça e do rosto. Coisas que não ajudavam. O meu subconsciente estava aflorando. Finalmente a seriedade de tudo aquilo começava a se mostrar. Se vovó negasse, eu teria de deixar Maggie? Não conseguia me imaginar sem ela. Mas também não conseguia me imaginar desobedecendo deliberadamente a vovó, a minha rainha, a minha comandante-chefe. Se ela não desse permissão, eu ficaria destroçado e claro que procuraria outra ocasião para pedir de novo, mas sem muita chance. Vovó não era propriamente conhecida por mudar de ideia. Então, esse momento era ou o começo ou o fim da minha vida. Tudo se resumia às palavras que eu escolhesse, como eu diria e como vovó ouviria. Como se isso não bastasse para me deixar de língua presa, eu tinha visto montes de matérias na imprensa dando como fonte o palácio, dizendo que algumas pessoas da minha família não, digamos assim, aprovavam Maggie. Não gostavam de sua franqueza, não se sentiam muito à vontade com a sua sólida ética de trabalho, não gostavam nem mesmo das perguntas que ela fazia de vez em quando. Consideravam essa curiosidade natural e saudável como uma impertinência. Havia também murmúrios sobre um vago desconforto difuso em relação à sua raça. Alguns tinham manifestado preocupação em relação a se a Grã-Bretanha estaria pronta para isso. O que quer que isso significasse? Algumas dessas besteiras teriam chegado aos ouvidos de vovó? Nesse caso, o pedido de permissão seria apenas um exercício inútil? Estaria eu fadado a ser a próxima Margaret? Ok, uma canetada. Uau! Pensei nos vários momentos cruciais na minha vida que exigiam permissão. Pedi permissão do controle para disparar contra o inimigo, pedi permissão do Royal Foundation para criar os Jogos Invictos. Pensei nos pilotos me pedindo permissão para cruzar o meu espaço aéreo. De repente, a minha vida toda ficou parecendo uma série interminável de pedidos de permissão. Todos eles um prelúdio para esse de agora. Vovó começou a voltar para o Range Rover. Fui depressa atrás dela com os cães rodeando meus pés. Ao olhá-los, a minha cabeça disparou. A minha mãe costumava dizer que estar com a vovó e os corgis era como estar num tapete movediço, e eu sabia os nomes de todos os corgis, vivos e mortos, como se fossem primos meus. Duke, Emma, Susan, Lynette, Pickles,
Shipper, todos tidos como descendentes dos corgis que eram da rainha Vitória. Quanto mais as coisas mudavam, mais continuavam iguais, mas esses não eram corgis, eram cães de caça e tinham outro propósito. E eu tinha outro propósito, e percebi que precisava agir sem qualquer instante de hesitação. E assim, enquanto vovó abaixava a porta traseira, enquanto os cães subiam num salto, enquanto eu pensava em fazer um carinho neles, e então lembrava que estava segurando 2 pássaros abatidos, um em cada mão, os pescoços tortos entre os dedos, os olhos vítreos totalmente virados para trás, entendo você, pássaros, os corpos ainda mornos, e eu sentindo o seu calor por entre as minhas luvas, me virei para vovó, e vi que ela se virava para mim e franzia a testa. Ela percebeu que eu estava com medo, tanto do pedido de sua permissão de sua majestade. Ela percebeu que eu, por mais que a amasse, sempre ficava nervoso na sua presença. E vi que ela estava aguardando que eu falasse. E aguardando não com muita paciência. Seu rosto irradiava. Diga logo! Dei uma tossidela. Vovó, você sabe que eu amo muito a Meg e decidi que quero propor casamento a ela. E me disseram que tenho de pedir a sua permissão antes de propor a ela. Você tem de... bom, foi o que a sua equipe me falou e a minha equipe também, que tenho de pedir a sua permissão. Fiquei totalmente imóvel, tão imóvel quanto os pássaros que tinha nas mãos. Fitei seu rosto, mas estava impenetrável. Por fim ela respondeu, bom, então suponho que eu tenho de consentir. Pisquei. Você acha que tem de consentir? Isso quer dizer que você está consentindo, mas quer dizer não? Não entendi. Era sarcasmo? Era ironia? Estava sendo deliberadamente enigmática? Estava fazendo algum jogo de palavras? Nunca vira a vovó fazer nenhum jogo de palavras. E esse seria um momento absurdamente bizarro, para não dizer altamente inconveniente para ela começar. Mas talvez tenha apenas visto uma chance para pegar no meu pé pelo meu uso infeliz do verbo ter. E não resistiu. Ou talvez houvesse algum significado oculto por trás do jogo de palavras, alguma mensagem que eu não estava compreendendo. Fiquei ali piscando, sorrindo, me perguntando repetidamente o que a rainha da Inglaterra está me dizendo neste momento. Por fim me dei conta. Ela consentiu, seu idiota. Ela está concedendo a permissão. Quem se importa com as palavras, saiba aceitar um sim como resposta. Então cuspi, certo? Ok, vovó, bom. Fantástico, obrigado, muito obrigado. Fiquei com vontade de abraçá-la, fiquei com uma vontade louca de abraçá-la. Não a abracei. Vi vovó entrar no Range Rover e então voltei para junto de papai e o Willy. Ai, que delícia, gente! Eu me emociono, eu choro. E ó, vocês me mandaram, acho que umas 3 ou 4 pessoas, que eles continuam juntos! Estavam lá no show da Beyoncé, super casalzinho. Essa fofoca é a que eu quero ver. Viu, minha gente? Porque sim, eu torço pra Harry e Meghan seguirem juntos. É isso, gente querida. Lembra de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas venham conhecer essa história e esses aprendizados que a gente tem por aqui, viu? Beijo grande, gratidão sem limites e até a próxima. Tchau!